crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui de novo para mais uma aula de ensino religioso. Nossa aula de número 12. Já foram 11 encontros aí conversando sobre diversidade religiosa e hoje é o nosso 12º encontro. Mas hoje, antes da gente começar a nossa aula, eu vou dar um tempinho para você separar os materiais, porque hoje a gente vai precisar de algumas coisas especiais. Então, separa aí uma folha de papel, tesoura sem ponta para você não se machucar, lápis colorido ou restos de lã, de fita, papel de presente, alguma coisa que você tem aí e que você pode recortar, cola ou fita adesiva, se você não tiver cola, uma régua e um rolinho de papel higiênico, aquele rolinho marrom que fica dentro do rolo de papel higiênico. Separa lá que eu espero você para nossa aula de hoje.
Agora que você já está aí com todo o seu material separadinho, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós vimos 3 festas populares brasileiras. Você lembra quais eram? Tenho certeza que pelo menos uma delas você deve lembrar aí. A gente viu a festa da Cavalhada, a gente viu a festa da Folia de Reis e a gente viu a festa... Isso mesmo, muito bem, sabia que você ia lembrar dessa última festa. E para a gente lembrar um pouquinho do que eram as festas populares, eu vou convidar você para assistir comigo um vídeo bem curtinho, lembrando aí pra gente o que são as festas populares e a relação delas com a religiosidade. Presta atenção! Dia de São João, de São José, de São Pedro, de São Sebastião, de São Judas, Carnaval, Folia de Reis, Corpus Christi, Lavagem do Bonfim, Bumba Meu Boi. Nossa, são tantas festas que quem olha de fora pode até pensar que no Brasil todo dia é dia de festa. Claro que a gente sabe que não é bem assim. Mas, de fato, por aqui há mesmo muitas festas e feriados religiosos. Mas nem todas as festas são feriados, pelo menos não no Brasil todo. Às vezes, um dia em homenagem a um santo qualquer pode ser feriado num estado, mas não no outro. Muitas dessas celebrações de caráter religioso acabaram se transformando em tradicionais festas populares. Então, lembrou aí das festas, né? Do que eram as festas populares e a relação com a religiosidade. E dentro das festas que nós falamos na semana passada, tinha uma festa que foi bastante comentada aí nesse período que a gente está em isolamento, que são as festas juninas. As festas que comemoram Santo Antônio, São João e São Pedro, que muita gente sentiu falta aí nesse período. A festa junina, ela costuma acontecer também nas escolas, nas igrejas, nos espaços culturais e, inclusive, alguns estados fazem grandes festas, como a gente viu na aula passada, que é o caso dos estados do Nordeste, que fazem festas enormes, com muitas pessoas, muita movimentação. Mas hoje a gente vai continuar falando sobre festas. Nós escolhemos mais 3 festas populares com elementos religiosos que acontecem aqui no Brasil. Vamos conhecer a primeira? Presta atenção nesse vídeo que eu trouxe para você. Os devotos do divino vão abrir sua morada, a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Festa do Divino Espírito Santo. Essa é uma devoção que é quase do nosso tempo, do descobrimento do Brasil para cá, praticamente. Vivia na Europa um cidadão chamado Del Fiore, o Conde Del Fiore. E ele era rico e um dia acabou indo para o mosteiro e lá ele começou a matutar. O abade Joaquim de Fiore foi um monge do século XII. Ficou famoso por sua teoria da história, que ele dividia em 3 períodos. O do Pai, Antigo Testamento, o do Filho, o Novo Testamento e a terceira idade, que há de vir. Será o advento do Império do Divino Espírito Santo, um tempo novo, onde o amor universal e a igualdade entre os cristãos serão alcançados. Haveria muita alegria, muita fartura e muito amor. Esse imperador distribuía comida e soltava presos políticos. Era como uma espécie de profecia. Quando o Espírito Santo cair sobre todos, haverá um monarca bom e puro como um menino, e a terra estará repleta de fartura e perdão. A cada ano é consagrado um imperador do divino. Qualquer cidadão pode se candidatar a imperador. Ao imperador cabe a responsabilidade de promover e cuidar para que tudo se realize com ordem. Então, é isso que nós vemos nas festas do divino, muita foguetaria, muito tiro,
muita comida. É isso. A Festa do Divino começou desde 1819. Ela veio de Portugal para nós. Foi os padres jesuítas que trouxeram, que foi a maneira que eles acharam de catequizar os índios, os escravos. E junto a essa filosofia, a essa doutrina, vieram também os folguedos. As novenas são cantadas em latim. Tem a alvorada, que a banda de música sai tocando as suas principais, a gente acompanha. Tem as folias, que os foliões saem de fazenda e fazenda para arrecadar mantimento para ajudar na festa. Eles levam a pastorinha, comemorando o nascimento de Jesus, só que em vez de levar Natal, a gente leva na Festa do Divino. Inclusive também tem o reinado Nossa Senhora do Rosário, São Benedito também, que era a festa dos escravos, acontece na Festa do Divino. Do mascarado a gente não tem uma definição certa. Muitos falam que antigamente a Festa do Divino era dos ricos, dos poderosos, então os escravos colocavam máscara, mudavam a voz, que era uma maneira de participar da festa também. No Domingo do Divino tem a Missa do Imperador. O repique, na verdade, a gente começa ele com o sino grosso, bom. Depois você responde com o sino menor, de 5 a 7 badaladas, representando os dons do Espírito Santo, né? Tem dom, tem dom, tem dom, tem dom, tem. Depois da missa vai ter o sorteio para saber quem vai ser o próximo imperador. E depois ele distribui para as crianças que vestem de virgem, esse é o pacotinho de Verônica. Então eles colocam 3 Verônica e 3 pãezinhos. A festa Levantamento de Mastro, ela começou há vários séculos atrás. Foi mesmo do nascimento de Cristo. A comunicação que eles deviam ter depois do nascimento do menino seria que colocaria um pano amarrado numa madeira e colocado em cima do morro. E também acenderia uma fogueira, anunciar que o Cristo havia nascido. E a partir de então, a festa de São João é a mais importante de todas. Começou aí, nessa história. Então dentro das festas cristãs, todas têm o levantamento de mastro. Anúncio de um tempo melhor. A gente tem muita fé no Divino Espírito Santo, né? Então é uma festa que a gente fica esperando o ano todo. Nós vivemos isso. Isso está no sangue, faz parte da nossa vida. E aí, o que você achou desse vídeo sobre a Festa do Divino? Super legal, né? Vamos ler juntos, então, o que está escrito na tela para a gente falar um pouquinho sobre a Festa do Divino? Então, lê lá junto comigo. Festa do Divino Espírito Santo é uma celebração de origem católica realizada no dia de Pentecostes. Apesar de suas raízes religiosas, vários elementos populares foram incorporados à festa, como a figura do imperador, o levantamento do mastro e a queima de fogos de artifício. Então, são alguns elementos populares que vieram compor essa festa religiosa. E dentro dessa festa, é sempre comum que eles cantem uma música. Eu trouxe a letra dessa música para ler aqui para vocês verem um pouquinho dessa religiosidade dentro da Festa do Divino. A letra é a seguinte: os devotos do Divino vão abrir sua morada, para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Os devotos do Divino vão abrir sua morada, para a bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Deus nos salve esse devoto, pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta. Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva, que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita. Atrás de melhores dias, assim como os 3 reis magos, que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. A festa do Divino, ela é muito semelhante com a folia de reis. Inclusive, a história que segue por trás da festa, que seria essa comemoração dos 3 reis magos, levar o estandarte, pedir auxílio às pessoas que abrem as suas casas, é muito semelhante. Porém,
A festa da Folia de Reis, nós vimos na aula passada que ela acontece entre o dia 25 de dezembro e o dia 6 de janeiro, que é aquele período que se acredita que os reis magos levaram para chegar até o local onde Jesus nasceu. A festa do Divino acontece no mês de maio. E ela muda um pouquinho ali de acordo com as datas, com o calendário. Mas ela sempre acontece ali no mês de maio, no dia de Pentecostes. Apesar da história ser a mesma, nós temos uma diferença de temporalidade para o acontecimento dessa festa. Mas a base ali dos Reis Magos é a mesma. Porém, diferente da Folia de Reis, a festa do Divino tem essa figura do imperador, que é, como nós vimos no vídeo, uma pessoa da comunidade que é eleita para ser imperador durante um ano e ele é responsável por cuidar daquela comunidade, das questões religiosas que envolvem aquele grupo durante o ano que se segue. Super legal essa festa, não é? E lembra também que na aula passada, quando nós falamos de estandartes, nós vimos uma imagem de um estandarte produzido pelas crianças lá da Escola Municipal Foz do Iguaçu. Era um estandarte da festa do Divino, que tinha aquela pomba branca. Normalmente, o Divino Espírito Santo é representado por essa pomba branca, que é o animal que representa, então, o Espírito Santo, aquela pombinha branca que a gente também vê como símbolo da paz. Mas agora que a gente falou sobre a festa do Divino, a gente vai ver uma outra festa que acontece em outro lugar do Brasil. Vamos conhecer então? Presta atenção no vídeo que eu trouxe para você. Que o nosso ritmo é toado, também não, é inserido nesse 2 para lá e 2 para cá, que são as coreografias, coreografia de pau, coreografia indígena, coreografia cabocla, coreografia folclórica, né? E juntamos e fazemos espetáculos, não só com coreografias, com parte de teatralização também na figura típica regional, contando um pouco do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Parintins é uma vitrine para o mundo. Hoje você vê aí artistas espalhados pelo Brasil todo, fazendo carnaval, grandes eventos, e as pessoas vêm assistir a gente, o mundo está vendo a gente aqui. E aí, gostou do vídeo? Eu tenho certeza que essas imagens lá da festa de Parintins fizeram você lembrar de uma outra festa que também acontece no Brasil. Uma das maiores festas do mundo, que é o Carnaval. Realmente, o Festival de Parintins lembra um pouco o Carnaval do Rio de Janeiro, pelos carros alegóricos e também pela imensidão de pessoas que vai lá para prestigiar, então, o desfile dos bois. Vamos ler juntos um pouquinho sobre a festa de Parintins? Então acompanha comigo lá na tela. A festa é reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Com fantasias, músicas e alegorias, os bois encenam a lenda de Catirina, uma roceira que estava grávida e com desejo de comer língua de boi. Para satisfazê-la, seu marido, Negro Francisco, sacrifica o boi favorito do patrão, que ameaça matar o coitado. Quem salva tudo é um pajé, que ressuscita o chifrudo e garante um final feliz. Então, é uma história super legal que dá origem, então, a esse festival folclórico. E pesquisando sobre essa história, eu descobri que essa história não nasceu aqui no Brasil. Essa história vinha lá de Portugal, de muito tempo antes do Brasil ser descoberto.
E quando os portugueses vieram para o Brasil, trouxeram essa história. Quando ela chegou aqui, ela sofreu algumas alterações, como a figura do pajé, que lá em Portugal não existia. Então, quando essa história veio para o Brasil e começou a ser contada aqui através da tradição oral, ela englobou alguns aspectos da cultura e da religiosidade locais, como a figura do pajé que ressuscita o boi. Mas o boi não é comemorado só lá em Parintins. Nós temos a figura do boi quase que no Brasil inteiro. E esse vídeo que a gente vai ver agora fala do boi em outra região. Vamos assistir juntos? Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi dançar. De norte a sul, deste imenso Brasil, a morte e ressurreição do boi é cantada em verso e prosa. Te levanta, boi malhado, te levanta devagar. Vem cá, meu boi, vem cá. Te levanta devagar, que é pra não escorregar. Vem cá, meu boi, vem cá. O meu boi é de mamão, da cabeça até o chão. Vem cá, meu boi, vem cá. Olha a volta que ele deu, olha a volta que ele dá. Vem cá, meu boi, vem cá. Esse boi é de mamão, faz a tua obrigação. Vem cá, meu boi, vem cá. Esse boi é de folia, da galhada na guria. Vem cá, meu boi, vem cá. Nosso boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Nosso boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Um minuto de silêncio pro boizinho que morreu. Te levanta, boi dourado, te levanta devagar. Vem cá, meu boi, vem cá. Te levanta com cuidado que é pra não escorregar. Vem cá, meu boi, vem cá. Olha a volta que ele deu, olha a volta que ele dá. Vem cá, meu boi, vem cá. Esse boi não é daqui, é do sertão do Paraná. Vem cá, meu boi, vem cá. O meu cavalinho, ele já chegou. O meu cavalinho, cavalo ligeiro, vai laçar o boi dentro do terreiro. O meu cavalinho, não tenha demora, bota o boi no laço, sai de porta fora. E o vaqueirinho chama a cabra, chama a cabra pro salão. O vaqueiro da cabrinha, faz a tua obrigação. Pega a cabra pelo galho, dá uma volta no salão. Dá uma volta e vai embora. Fizemos um baile. E a maricota, moça alta e bonita, que parece um pau de fita, de nariz e bochechas vermelhas, que são iguais a um pimentão, dançando no baile de reis, como dançavam as primeiras imigrantes europeias. A maricota é moça tão bonita, ela só dança bem com seu vestido de chita. Ela só dança bem com seu vestido de chita. A nossa maricota, ela é trabalhadeira. Aqui vai nossa homenagem às maricotas rendeiras. Aqui vai nossa homenagem às maricotas
quando criança, não teve medo do bicho-papão. Este come pão, come bolacha, come tudo que lhe dão. Tava deitado na sombra quando ouvi falar em guerra, quando a cabra era Bernunça que vinha descendo a serra. Olê, 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 olá, arreda do caminho que a Bernunça quer passar. A Bernunça é um bicho brabo, já engoliu Mané João. Come pão, come bolacha, come tudo que lhe dão. Olê, 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 olá, arreda no caminho que a Bernunça quer passar. Ó Senhor dono da casa, venha na porta da frente, venha ver a brincadeira do bicho que engole gente. Olê, 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 olá, arreda no caminho que a Bernunça quer passar. E todos os bichos no salão. Cidade, senhor, cidade, não. Eu quero ver boi de mamão. Cidade, senhor, cidade, não. O nosso boi já vai embora. Cidade, senhor, cidade, não. Meia lua dentro, meia lua fora. Senhor dono da casa, nosso boi já vai embora. Meia lua dentro, meia lua fora. Senhor dono da casa, nosso boi já vai embora. Eu caio na boca da noite, sereno eu caio. Eu caio na boca da noite, sereno eu caio. E papagaio, não come o meu arroz, papagaio. E papagaio, não come o meu arroz, papagaio. E papagaio, não come o meu arroz, papagaio. Então, esse vídeo que você assistiu agora foi produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e conta também sobre a festa do boi. Vamos ler juntos o que fala sobre, então, esse boi que é de Santa Catarina, o boi de mamão? Acompanha comigo lá na tela. O folguedo do boi de mamão é uma das manifestações mais significativas da cultura popular catarinense. Está presente nos municípios do litoral e principalmente em Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde concentra o maior número de grupos. O boi de mamão, então, ele tem a mesma base histórica, que é a história lá da Catirina, que estava com vontade de comer língua de boi. E não podia ser de qualquer boi. Ela estava com desejo de comer a língua do boi preferido do fazendeiro. Mas, no Brasil, a gente encontra o boi em vários lugares. Eu tenho certeza que você reparou na semelhança entre o boi de Parintins e o boi de Santa Catarina, o boi de mamão. Mas ele muda de nome também. Apesar da história ser muito semelhante, o boi recebe diferentes nomes em diferentes lugares do Brasil. Então, agora eu trouxe para você ver os nomes que o boi recebe dependendo do lugar onde ele está. Vamos conhecer então os nomes do boi? O primeiro que a gente vai ver é em Pernambuco. Em Pernambuco, o boi é chamado de boi calemba ou bumbá. Provavelmente boi bumbá é um nome que você já conhece de alguma história, de algum evento, alguma festa na escola. O Bumba Meu Boi é super conhecido. E lá em Pernambuco, além de bumbá, ele recebe o nome de
boi calemba. Viajando mais um pouquinho pelo Brasil, a gente chega no Maranhão. No Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí, são vários estados ali, 4 estados onde ele recebe o mesmo nome, que é Bumba Meu Boi, que é aquele mais conhecido, né, nas histórias. Se você for pesquisar a história e digitar Bumba Meu Boi, é mais fácil de você encontrar a história lá da Catirina e do Negro Francisco. Então, nesses 4 estados, ele recebe o nome de Bumba Meu Boi. Viajando mais um pouquinho, a gente chega no Ceará. No Ceará, ele recebe o nome de Boi de Reis, Boi Surubim e Boi Zumbi. Ele recebe 3 nomes diferentes dependendo da cidade aonde está sendo contada a história desse boi. A gente ainda não saiu do Nordeste. Vamos continuar pelo Nordeste, na Bahia. Na Bahia, ele recebe o nome de Boi Janeiro, Boi Estrela do Mar e Mulinha de Ouro. São 3 nomes que esse boi recebe no estado da Bahia, dependendo da cidade, dependendo do festejo. Então, são mais 3 nomes para esse nosso boi. Agora a gente vai para o Sudeste. No Sudeste, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, ele recebe o nome de Bumba ou Folguedo do Boi, que é uma outra forma de falar aí das festas. Ainda no Sudeste, a gente vai para o Espírito Santo, onde ele recebe o nome de Boi de Reis. E no Sudeste ainda, vamos para São Paulo, onde ele recebe o nome de Boi de Jacá ou Dança do Boi, dependendo da região do estado de São Paulo. Mas ainda não acabaram os nomes do boi, nós vamos para o norte do Brasil. No Pará, em Rondônia e no Amazonas, ele é conhecido como Boi Bumbá. E lá no Festival de Parintins, nós temos 2 grupos, que é o Boi Caprichoso e o Boi Garantido. E aí, ali naquele desfile, um dos bois ganha o desfile. Eles têm ali uma competição entre o Boi Caprichoso e o Boi Garantido. Inclusive, existem músicas muito conhecidas que falam aí sobre os bois, né? Muitos cantores, muitos artistas da região norte do Brasil já gravaram músicas falando aí sobre esses bois, porque eles são muito importantes para a região. E agora, a gente vai para o sul do Brasil. No sul do Brasil, no Paraná e em Santa Catarina, ele é boi de mourão ou boi de mamão. Igual a história que a gente viu lá produzida pela universidade. Aqui no sul, no Paraná e em Santa Catarina, ele recebe esses 2 nomes, boi de mourão e boi de mamão. E para fechar, no Rio Grande do Sul, ele recebe o nome de Bumba, Boizinho ou Boi de Mamão, como no Paraná e Santa Catarina. São muitos nomes, mas para falar da mesma coisa, da mesma história que deu origem a essa festa. E essa festa começou porque quando o pajé ressuscitou o boi, ele ressuscitou dançando, porque ele era um boi tão especial, tão incrível, que até dançar o boi sabia. E aí, quando ele ressuscita com essa dança, que deu origem a toda essa festa. Super bacana, né? E já que você pensou aí bastante nesse boi, conheceu vários nomes, o que você acha da gente hoje na nossa atividade fazer um boi? Então, pega lá aquele material que você separou no comecinho da aula, que a gente deu um tempo aí para separar o material, e a gente vai aprender agora a fazer um boi para a gente poder brincar de boi aí durante essa semana. Então, presta atenção no vídeo para você aprender a fazer o seu boi.
E aí, viu como que faz esse boi? Então, eu trouxe o meu aqui para mostrar para vocês. E para poder fazer ele dançar, eu fiz um furinho com o lápis mesmo aqui na parte de baixo do rolinho e coloquei um lápis. Eu não tinha nenhum outro tipo de palito lá em casa, usei um lápis mesmo. Porque aí a gente pode brincar com esse boi e fazer ele dançar, igual a gente viu nos vídeos aí da farra do boi. Eu usei as fitinhas que eu pintei, que eu recortei lá no papel, mas você pode decorar esse seu boi da forma como você quiser. O boi, ele tem uma importância tão grande, eu trouxe um texto aqui para mostrar para vocês sobre o boi, sobre essa dança do boi. Ele diz o seguinte: a dança folclórica do Bumba Meu Boi é um dos traços culturais mais marcantes da cultura brasileira, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A dança surgiu no século XVIII como uma forma de crítica à situação social dos negros e dos índios. O Bumba Meu Boi combina elementos de comédia, drama, sátira e tragédia, tentando demonstrar como o homem é frágil perto da força do boi. O Bumba Meu Boi é o resultado da união de elementos das culturas europeia, africana e indígena, com maior ou menor influência de cada uma dessas culturas, dependendo da região do Brasil. A dança, misturada com teatro, incorpora elementos da tradição espanhola e da tradição portuguesa, com encenações de peças religiosas nascidas na luta da igreja contra o paganismo. O costume da dança do Bumba Meu Boi foi intensificado pelos jesuítas, que através das danças e pequenas representações desejavam evangelizar os negros indígenas e os próprios aventureiros portugueses. Então, por que a gente escolheu essa festa para falar um pouquinho mais na aula de hoje? Justamente por ser uma festa que traz elementos da cultura e da religiosidade de três grupos tão diferentes, que eram os europeus que vieram aqui para o Brasil como colonizadores, como imigrantes, dos negros que foram trazidos para o Brasil como escravizados e trabalhavam nas fazendas desses colonizadores, desses imigrantes, e dos indígenas, que muitas vezes também foram escravizados ou perderam as suas terras para que essas fazendas se instalassem. Então, a festa do boi, ela é super importante para o Brasil como um todo. A gente viu aí que ela acontece em quase todo o território nacional. São poucos os estados que não têm uma representatividade do boi, justamente porque ela traz essa mistura dessas três formas de cultura, dessas três religiosidades, dessas três formas de crença. Ela faz parte da cultura popular, mas ela também traz esses elementos importantes da religiosidade, como o fazendeiro, que era um homem branco, europeu, e que quando vê o seu boi morto, entra em desespero e vai pedir ajuda para o pajé. É um pajé indígena que vem para ressuscitar esse boi, para trazer esse seu conhecimento da floresta, suas ervas, suas rezas, para ressuscitar esse boi. E também a questão do empregado lá da fazenda, né? O pai Francisco, o negro Francisco, dependendo da região ele muda um pouquinho de nome, que estava tentando cuidar da sua esposa grávida e acabou se metendo numa enrascada com o fazendeiro lá por conta da língua do boi que a Catirina teve vontade de comer. E a Catirina também, né, que queria comer a língua daquele boi, era um desejo de grávida, que também traz aí alguns elementos da cultura popular. Provavelmente, se você já viu alguma mulher grávida, já acompanhou alguma gravidez, você deve ter ouvido sobre esses desejos de grávida que fazem parte da cultura popular. Então, todos esses elementos se misturam numa grande festa para celebrar, então, o boi, que muda de nome, que os personagens da história mudam de nome, dependendo do estado, mas que, no fundo, é uma celebração dessa mistura cultural e religiosa que é o nosso país. Na semana que vem, a gente vai voltar falando de festas, mas a gente vai falar de festas religiosas do mundo. A gente vai trazer alguns elementos dessas festas de outros lugares do mundo. Do Brasil, a gente fecha hoje
com essa festa que mistura aí a cultura de vários povos e que acontece em quase todo o país. Então, para a gente fechar, a gente tem aquela nossa vinheta de encerramento, aquele nosso vídeo que você já conhece, mas lembrando que o Brasil é essa imensa mistura de culturas, de crenças, de mitos, e que faz com que o Brasil seja um país tão legal e que a gente tenha tanta coisa bacana para estudar, tantas festas legais para estudar no ensino religioso, na história, na geografia, na língua portuguesa, em todas as áreas do conhecimento. Então, fiquem bem, lavem as mãos, tomem bastante água e a gente se encontra na semana que vem para falar sobre festas culturais e religiosas do mundo. Até a próxima!